Olá, aluno, bem-vindo de volta. Essa é a aula 7, a primeira aula do tema 4 e é, de longe, a aula mais importante de todo o Excel, de todo o curso de Excel, porque ela trata sobre referências e referências basicamente vão estar presentes em todas as funções que você vai utilizar. Por isso, para você dominar bem qualquer função do Excel, você precisa conhecer muito bem referências e entender como elas funcionam e como elas trabalham, certo? Para auxiliar a gente nessa aula, vamos utilizar essa planilha aqui, que é uma simulação de viagens que eu criei exclusivamente para essa aula e eu vou disponibilizar para você. Você vai poder fazer download para praticar o que a gente vai ver aqui, ok? Bom, então por que é tão importante assim essa tal dessa referência? O que são as referências? Basicamente, referência é a identidade de uma célula. Quando você pede um cálculo para o Excel, quando você insere uma função no Excel, você precisa inserir o caminho dos dados que vão ser utilizados naquela fórmula. Você precisa informar o nome, o endereço daquele dado que você vai utilizar. Tá confuso? Vamos lá, vamos para essa explicação que vai ficar um pouco mais fácil. Lembra que a gente trabalhou no começo do curso com a interface do Excel. O Excel usa as colunas, que são representadas por letras e estão na vertical, e as linhas, que são representadas por número e estão na horizontal. O que são as referências? Basicamente, são o cruzamento da coluna e da linha e vão identificar e vão informar onde está aquele dado. Então, por exemplo, se eu clico aqui nessa célula na coluna G, na linha 5. Se você quiser confirmar onde está o nome dessa célula, ela vai estar localizada aqui em cima. Tá vendo nesse espaço aqui, chamado caixa de nomes. Você tem aqui G5, que é justamente o cruzamento da nossa coluna G com a nossa linha 5. Então, essa célula é G5. Qualquer função que eu inserir no Excel, qualquer cálculo que eu inserir, que use dados contidos nessa célula, deverá ser tratado como célula G5. Então, por exemplo, veja só. Se eu quero fazer uma soma simples, eu digo que nessa célula tem o valor de 27. E eu quero dizer para o Excel, multiplica para mim esse 27 que está naquela célula por 3. O que eu vou fazer? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou digitar igual. Eu posso digitar aqui G5, ficou azulzinho ali a minha célula, ou eu posso clicar. Se eu clicar em cima, ele também me dá o valor. Então, qualquer referência que eu for inserir no Excel, eu posso clicar ou eu posso digitar o número da célula, certo? Então, eu vou falar Excel G5 vezes 3, 81. Então, qualquer cálculo, qualquer função que eu for utilizar, geralmente eu vou ter as duas opções. Ou digitar uma referência ou digitar um valor. Certo? Nós temos tipos de referência no Excel. Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui. O Excel, por padrão, ele trabalha com a referência relativa. Mas nós temos mais outros dois tipos, que é a referência absoluta e a referência mista. A gente vai ver agora o que é cada uma desses tipos de referência. Por padrão, quando você arrasta uma fórmula, que é a função autocompletar, ou você copia e cola um valor, o Excel ajusta o valor daquela referência para que as novas células peguem o conteúdo em uma posição relativa à anterior. O que é isso? Vamos ver agora. Aqui na célula M4 eu vou digitar igual e eu vou clicar aqui na célula J4 que tem um texto, está escrito ali célula de referência. Dei Enter. Ele trouxe o texto que estava lá na minha célula J4, célula de referência. Se eu arrastar essa célula para baixo, você vai ver que ficou um monte de zero aqui. Por que ficou esse monte de zero? Porque quando eu arrastei a minha fórmula para baixo, o Excel ajustou a minha fórmula, que antes estava pegando duas células para a esquerda, para que ele pegasse novamente duas células à esquerda. Então, se eu estivesse fazendo alguma operação aqui, considerando que eu tivesse qualquer tipo de valor nesse intervalo, o Excel ia trazer sempre esse valor para a célula que eu estou trabalhando aqui, que eu estou arrastando o meu conteúdo, certo? Como tenho nada aqui, ficou tudo
0,000, certo? Então você observe que na célula de referência aqui, onde estava inserida a fórmula primeiramente, ele pegava 2 células para a esquerda e aqui ele continuou pegando 2 células para a esquerda. Vai quase sempre, isso é o que você vai precisar. Quase sempre você vai estar trabalhando com uma lista e você vai precisar mesmo que o Excel ajuste a fórmula em uma posição relativa, mas vai ter situações que você vai precisar que o Excel trave aquela célula. Se você precisa que o Excel trave a célula para ela não ir nem para a esquerda nem para a direita, isso vai ser uma referência absoluta. Agora vai ter casos que você vai precisar que o Excel trave só a linha para ela não ir para baixo, que é esse caso, ou que ele trave só a coluna para ela não ir para a direita ou não ir para a esquerda. Isso é uma referência mista, porque você está travando só a linha ou só a coluna. A gente vai ver um pouquinho de cada situação agora, ok? Então, essa planilha, como eu disse, ela foi feita exclusivamente para a gente trabalhar com esse conteúdo. Eu tenho aqui 2 simulações de viagens. A de Orlando já está preenchida, certo? Ao final dessa aula, eu quero que você baixe esse arquivo e você faça essa mesma configuração, esse mesmo preenchimento para Paris. Joia? Então vamos lá. Qual que é a ideia dessa planilha? A ideia é dizer que eu tenho um valor de R$18.000 disponível para viagem, quem me dera, não é mesmo? E esse valor eu quero descobrir quanto eu terei em dólar para cada cotação desse ano. Então eu fiz uma simulação aqui dos 6 primeiros meses do ano e da cotação do dólar para cada um desses meses. Então eu tenho, por exemplo, janeiro, o dólar estava 4,16, fevereiro 4,31 e assim por diante, certo? Aqui nessa coluna, nessa linha, eu tenho um valor que eu terei em dólares se eu viajar naquele mês com aquele valor que eu tenho lá em cima. Então aqui você já percebe que eu apaguei os valores para fazer junto com você. Você já percebe que eu não posso ter uma função aqui, uma referência relativa, porque quando eu arrastar, o valor vai vir para cá, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui só para você ter uma ideia. Então, tenho R$18.000, clico na minha célula H2 e vou dividir pela cotação do dólar em janeiro. Então, se eu viajasse em janeiro, eu teria 4.326 dólares, certo? É um valor legal, tá? Mas vamos supor que eu não possa viajar naquele mês. Vou arrastar minha fórmula. Olha o que vai acontecer. Deu erro. Deu tudo errado. Por quê? O que ele está fazendo? Vamos entender aqui o que ele está fazendo. Ele está pegando o valor que está aqui e dividindo pela minha cotação de junho. Então, observa, nesse caso, o Excel não deveria ter arrastado a minha fórmula, a minha referência para a direita, na primeira referência. A referência que está em azulzinho aqui, o M2, que está em azulzinho aqui também, ela não deveria ter sido arrastada. O que eu preciso? Eu preciso travar a coluna. Como que eu faço esse travamento? Eu coloco o cifrão, o símbolo do dinheiro mesmo. Se eu quiser travar a linha, eu coloco o cifrão antes da linha. E se eu quiser travar a coluna, eu coloco o cifrão antes da coluna. Então veja que aqui a minha referência está H2 dividido por C5. Então, se eu preciso travar a coluna, eu vou digitar antes do H o cifrão. Então, olha a diferença, olha o que vai acontecer. Arrastei a minha fórmula. Deixa eu só ajustar as colunas aqui para aparecer os valores. Ajustei a minha fórmula. Olha que o meu H5, olha que interessante isso aqui. O meu H5, que é a célula vermelhinha, a referência vermelha, curiosidade, a célula fica da mesma cor da referência. Isso te ajuda a se localizar um pouco, tá? Quando você for trabalhar com fórmulas, funções, operações no Excel, a sua célula vai ficar pintada da mesma cor que a referência, tá? Então aqui eu tenho a célula vermelha, aqui eu tenho a referência vermelha. Cotação, ela se movimentou para a direita, né? Só que o meu valor disponível, que é a célula H2, não se movimentou, continuou fixado aqui. Então isso é uma referência mista, porque eu travei a coluna, tá vendo? O H2, mas eu não travei a linha. Porém, imagina aqui se eu tivesse que arrastar essa fórmula para baixo, por exemplo. Vai dar problema.
Vai dar problema porque veja que eu não travei a linha, certo? Então, nesse caso aqui, se eu tivesse que arrastar essa fórmula para baixo, daria problema. Então, essa referência aqui, na verdade, ela deveria ser uma referência absoluta. Eu teria que travar a linha e a coluna para poder arrastar, certo? Eu só não fiz isso porque eu não precisava arrastar a fórmula para baixo, mas essa referência é uma referência absoluta, certo? Agora, imagine que eu preciso decidir se eu vou viajar com 2 ou com 3 pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, em janeiro, $4.000. Se eu for viajar em 2 pessoas, eu e mais uma pessoa, eu divido esse valor por 2 e tenho esse valor aqui. Se eu vou viajar com mais 2 pessoas, eu divido por 3 e terei esse valor. Então, eu quero saber, para cada mês, quanto eu teria se eu fosse viajar com 2 ou com 3 pessoas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu valor dividido por 2, aqui ao lado. Eu vou arrastar essa fórmula, vou fazer com você aqui, o meu valor dividido por 2. Eu vou arrastar essa fórmula, o que vai acontecer? Você já sabe. Vai dar problema, porque observe que a minha fórmula arrastou a referência vermelha, que aqui está representando o G10, para a esquerda. E, na verdade, ela deveria ter sido mantida aqui, certo? Então, nesse caso, eu preciso travar o quê? Preciso travar a coluna, joia? Mas antes de eu travar a coluna, eu vou fazer uma outra... Já vou fazer a de baixo para você entender o que mais eu preciso fazer. Vou arrastar para baixo. E observa que quando eu arrastei para baixo, eu preciso que a célula vermelha ela seja adaptada para baixo, certo? A minha célula vermelha, que é o B11, ele precisa vir para baixo porque eu quero adaptar aquele cálculo para 3 pessoas. Então tá certo. Ou seja, eu preciso travar a coluna, mas não posso travar a linha. Então, nesse caso aqui, nós temos sim um exemplo de referência relativa, certo? Agora, observe o que aconteceu com a C8. A C8 que está aqui, é essa azul aqui, ela pulou para baixo. E eu não quero que ela pule. Eu quero que ela venha para a direita, que ela se adapte para cá, quando eu arrastar para a direita, mas eu não quero que ela pule para baixo. Então, no caso da célula C8, eu vou pintar aqui para dar um destaque. No caso da célula C8, eu quero que ele trave a linha, para ele não pular para a linha de baixo, mas a coluna eu tenho que deixar livre para ele ir para os lados, certo? Então, vamos fazer esses ajustes. Vamos fazer o ajuste direto aqui na célula de cima. Então, vamos lá. Para a célula azul, que é a célula C7, eu quero que o valor da referência seja atualizado quando eu arrastar para a direita. Então, eu não vou travar a coluna. Mas eu não quero que o valor da referência pule para baixo quando eu arrastar essa fórmula para baixo. Então, eu vou travar a linha. Isso aqui é uma referência mista. Linha travada, coluna livre. Agora, já na B10, que é a vermelha, eu quero que o valor da coluna trave, porque a minha referência vai ser sempre o 2, não é para ir para o lado. Então, eu vou travar a coluna e eu quero que a linha não esteja travada, porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele atualize para o 3. Então, a minha coluna, a minha linha fica livre. Dei Enter e vou arrastar para o lado. Então, observe que até a última célula está certinho. O valor disponível em junho dividido pela quantidade de pessoas, que é 2. Agora, eu posso selecionar todos e arrastar para baixo, certo? Ou eu posso selecionar só o primeiro e arrastar para baixo, e aí depois eu arrasto tudo para o lado, dá mais trabalho. Eu prefiro selecionar todos e arrastar para baixo. Então, observe. Olha só que eu já arrastei 6 casas para o lado, 6 células para o lado e 2 células, uma célula para baixo, e mesmo assim a minha função aqui de baixo ficou certinha. Observe, o meu valor disponível para junho foi dividido por 3 pessoas. Então,
Para junho eu tenho linha travada e coluna livre, para minha referência azul aqui para o H7. E para minha referência vermelha, para o B11, eu tenho coluna travada e linha livre. Então, isso é uma referência mista, certo? Agora, qual é o próximo passo? A gente vai ver mais um item sobre referências. Eu quero que você escolha uma opção entre todas essas aqui, que vai ser a sua opção escolhida. Então, eu quero, por exemplo, aqui, eu quero escolher a opção de 3 pessoas viajando em abril. $1.418 para cada pessoa. Isso aqui pode ser qualquer opção, tá? Isso não vai influenciar. Eu só quero que você faça essa escolha, porque agora a gente vai abordar um outro assunto sobre referências. Até o momento a gente estava trabalhando com referências na mesma planilha, mas pode ter situações que eu precise fazer uma referência em um outro arquivo ou em uma outra planilha, como é esse caso aqui. Nesse caso a gente tem a primeira planilha, que é um resumo, que eu não quero ter muitas informações ali, eu quero ter informação rápida para eu comparar. E eu tenho as outras planilhas que têm os dados, né, que são o nosso banco mesmo com as informações. Como eu faço essa referência? O procedimento é o mesmo, mas tem uma pequena diferença que, se eu for fazer digitando, o caminho fica um pouco maior, é um pouco mais difícil. Então eu recomendo que quando você for fazer referência em outra planilha, você faça através do clique. Tá? Que é da mesma forma que a referência simples que você fazia. Você começa digitando igual e aí você clica na planilha onde está a informação que você quer e clica na célula que possui o dado. Então aqui é a nossa célula H14. Se você observar, eu tenho aqui em cima, na nossa barra de fórmulas, olha como que fica o caminho. Então por que eu disse para você que é um pouco mais complicado? Porque ele tem o nome da planilha, um acento de exclamação e a referência da célula. Então, eu vou dar um Enter, tá? Observa que lá na minha planilha resumo, o valor foi atualizado. E olha aqui em cima, aquilo que eu falei. Olha como que está a nossa referência. Como eu falei, a gente tem o nome da planilha, um acento de exclamação e a referência da célula. Eu precisaria digitar tudo isso aqui corretamente para o Excel fazer a minha referência certa. Então eu preciso digitar o nome da planilha, acento de exclamação e a referência da célula. Aqui parece simples, mas é porque eu tenho uma planilha com nome pequeno. Agora imagina se eu tenho uma planilha lá com o nome controle de estoque mês de abril 1.0, alguma coisa assim. Eu precisaria digitar todo esse nome corretamente para o Excel identificar que eu tenho uma referência em outra planilha. E se tiver qualquer coisa errada, um simples espaço errado, vai dar erro na minha fórmula. Então é muito mais prático eu só clicar com o sinal de igual aqui, clicar na minha planilha, clicar na minha célula e dar Enter. Tá? É muito mais fácil. Então essa é a nossa aula de hoje. Referências, importantíssimo. Eu recomendo que você baixe esse arquivo para fazer. Tem uma tarefa para você fazer ao final dessa aula, que é baixar esse arquivo, completar a planilha Paris da mesma forma que eu fiz Orlando e trazer depois a referência da opção escolhida de Paris aqui para essa célula, certo? Então observe que na página de Orlando, na planilha de Orlando, eu fiz todas as funções com as referências mistas, relativas e absolutas, certo? Eu formatei essa linha e essas duas linhas e essa linha para a moeda americana, para o dólar. Em Paris, você vai ter que fazer a formatação para o euro. Você já sabe fazer isso, está nas aulas anteriores. E você vai ter que identificar para cada situação qual é a referência certa a ser utilizada. Então, baixe o arquivo, completa essa planilha, faz a referência relativa, mista ou absoluta de acordo com o que está sendo pedido, faça a formatação para a moeda euro, complete aqui fazendo a referência para outra planilha e salve no seu computador, certo? Nós ficamos por aqui e até a próxima.